Oi, gente. Tudo? Tô ajeitando ainda aqui um pouquinho. Oi, Ate. Vai dar certo. Tá. É que eu não tenho um espaço muito bom aqui. Mas vai dar certo. Aqui. Tô aqui com minhas fridas aqui atrás, tá torta. E com mais essa aqui, ó, que eu ganhei hoje da minha madrasta. Deixa eu dar uma ajeitada. Não sei se todos vocês sabem como do que essas fridas que eu tenho aqui atrás, mas ela aqui, ó. Essas fridas ali, elas são na verdade calotas, né, da minha cadeira de rodas, que num evento da Universidade Fevale, eles fizeram um evento que se chama Estilizando Sua Cadeira de Rodas, que é para mostrar, né, que a cadeira de rodas, ela não é algo ruim, e sim algo positivo, né, o nosso meio de transporte, né, que a gente consegue se deslocar sem a cadeira de rodas, a gente ficaria parado na cama, não teria como estar vivendo em sociedade. Então, a cadeira de rodas, para quem é cadeirante, é algo positivo. Então, esse estilizando a sua cadeira de rodas era justamente para mostrar, então, botar o teu estilo, deixar bonita a cadeira e que as pessoas se sentissem bem utilizando ela. Então, eu tinha elas na minha cadeira, só que essas daqui foi uma das primeiras. Então, ela é de MDF. E aí por ela ser de MDF, se molha, então ela estraga. E aí eu queria guardar e ter, então, essa cadeira eu utilizei por um tempo, mas depois eu queria continuar com ela. E aí eu acabei, né, tirando, pode ver que ela tem os furinhos, que ela ia presa na cadeira. E ela então tinha ela mantém as marquinhas, mas agora eu utilizo ela mais como decoração e aproveitando que né, esse material que foi feito. Esse evento acontece anualmente, então para quem é da região de Novo Hamburgo, ali é Vale dos Sinos, ali perto, né, e é usuário de cadeiras de rodas, pode entrar em contato com a universidade, com a professora Jacinta Renner e todo o grupo de pesquisa do mestrado e doutorado dela, que eles então fazem sempre esse evento, que é muito, muito maravilhoso. Também eles têm a parceria da LEME, que é a Associação dos Lesados Medulares de Novo Hamburgo, que também, se vocês têm conhecidos que são cadeirantes, é interessante também fazer contato com eles, que eles têm umas atividades bem bacanas para as pessoas com deficiência. Bom, mas a live de hoje é para falar, né, sobre dar continuidade, na verdade, que eu já tinha feito uma live falando, né, do meu casamento, que a gente tinha, então, que faltava um ano, a gente estava em contagem regressiva, mas agora essa segunda live é para falar do andamento, então, do casamento. Eu e o Bruno, a gente vai casar dia 14 de setembro de 2024, em Lajeado. E aí a gente tem agora vários passos para ir dando continuidade
ir organizando, porque antes a gente estava folgado, que já tinha bastante tempo, mas agora já entramos em contagem regressiva, falta menos de um ano, então tem bastante coisa para ver. A gente então vai casar na igreja matriz, a igreja católica de Lajeado. E então o Bruno, ele era associado junto com os pais, com a mãe dele. E aí ele fez, então, se associou, eu e ele juntos, né? Então, fez agora, né, que como a gente vai casar separadamente. E aí, então, nesse final de semana, a gente foi, então, né, se associar direitinho na igreja e na comunidade. E aí, é por comunidade, né? E a comunidade de lá, que ele é do bairro Carneiros, então a gente se associou nessa comunidade. E aí também já fez a reserva do salão. O salão de festas, né, da comunidade é um salão amplo, é um salão bonito e que comporta também a quantidade de pessoas que são nossos convidados. Então a gente fez a reserva esse final de semana, sábado, né, que eu fui para Lajeado. A gente fez então a reserva, a gente fez na verdade primeiro, pagamos, né, o que precisava para poder se associar. E aí depois a gente então, como associados, daí a gente já fez a reserva do salão da comunidade. O que eu tenho para falar do salão da comunidade? Na outra live eu já tinha comentado com vocês que é um salão amplo, um salão plano, só que a entrada do salão, ela tem, né, escadas e na lateral, continua sendo em frente, mas do ladinho tem uma rampa, só que ela é muito, muito inclinada. Então, principalmente em dias de chuva, né, para eu que sou cadeirante, é complicado uma rampa assim. Então, a gente optou, né, por conversar e, claro, isso, nossa, agora a gente, né, acabou de se associar, só comentamos mesmo, e é coisa que a gente vai ver bem mais pra frente. Mas a nossa ideia inicial, a nossa sugestão é, como a gente se associou na comunidade, a gente vai ter mais eventos que a gente vai participar, e esse nosso casamento, claro, é extremamente importante, mas eu futuramente, né, vou me mudar para Lajeado, então vou participar de mais eventos lá. Então a nossa ideia, e claro que isso vai ser conversado com as pessoas responsáveis, ainda a gente não viu nada, mas a nossa ideia é se oferecer então para melhorar essa rampa. Como a gente vai utilizar não só no casamento, mas futuramente em outras ocasiões, a gente quer então se oferecer para melhorar essa rampa, que não só eu como cadeirante, mas uma mãe com carrinho de bebê, aquela rampa muito inclinada, fica difícil, pessoas de idade que às vezes precisam de um auxílio, então tudo isso vai ajudar. Então a nossa ideia é se oferecer para a gente melhorar aquela entrada. Que não é também só a rampa, tem mais uma questão, né? Bem na entrada, o terreno também ele é inclinado. Então, quando a gente estaciona bem na frente e abre a porta do carro, a porta fica voltando. E aí também não é calçada, é grama. Então, tudo isso é bem complicado para descer e acessar o salão. E principalmente em dia de chuva, porque dia de chuva acaba ficando até um pouco perigoso, né? De poder escorregar. Então, a nossa ideia é melhorar aquela entrada, já que é um local que eu vou utilizar bastante e, né, que a gente se associou à comunidade
e que vai ser feita então a festa do nosso casamento. Do salão não tem muita coisa assim para dizer, né? Porque ainda a gente se associou, falamos, e essas coisas são tudo ideias que a gente tem, né? Que eu e o Bruno a gente conversou, mas não tem nada definido ainda. Eu preciso ver com as pessoas, né, responsáveis por aquele salão, para depois a gente poder verificar os retornos. Deixa eu ver aqui. A gente tem. Eu não tenho. Eu não tenho, assim, agora certinho o valor. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu acho quanto que ficou o aluguel. Pera aí. Só um pouquinho. Tá. O aluguel do salão, esse por ser o salão da comunidade, né? Para uma festa à noite, casamento, a gente vai gastar com o aluguel do salão R$ 650. É muito barato, porque a gente tá fazendo, é um salão muito ajeitado, muito bonito, bem amplo, já tem as cadeiras, já tem as mesas, e a gente fez várias pesquisas e eu fiquei bem apavorada, assim, porque olhando para, não desmerecendo nenhum lugar, longe disso, né? E cada um faz conforme as suas condições. Mas o que a gente pôde notar, tá? Que muitos dos locais que a gente viu, eles eram locais que eram menores, então a gente não tinha como colocar todos os convidados que a gente tem, em média 200 convidados. E também porque esses salões, eles são muito bonitos, assim, eles têm uma estética externa e interna também bonitos, porém a decoração igual é tu que paga separado. E também a gente ia pagar o salão limpo, assim, sem medo. Tu tem que alugar mesa, tu tem que alugar as cadeiras, tem que alugar tudo. E aí só o salão, não que a gente alugou, né, mas esses salões que a gente olhou, tinha salão por R$ 7.000, sem nada dentro, teria que daí contratar todas as outras coisas. Um que já tinha coisas, né, teria as mesas, cadeiras, mas era em torno de R$ 12.000. E aí esse era um salão maior, que acabei, mas é muita grana, assim. Então, a gente optou que a nossa ideia é fazer uma festa que a gente possa chamar né, as pessoas mais próximas e a nossa família. Então, dá um volume grande de pessoas, porque casamento, né, tem os dois lados. Mas que seja uma coisa simples. Então, a gente tá trabalhando, né, para fazer um casamento um casamento de interior, assim. Uma festa simples, mas aconchegante, com boa comida, boa bebida, uma boa música, que as pessoas se sintam bem, né, estando lá comemorando com a gente. E além disso, então, além do salão, então, que a gente já reservou, que era o meu medo, né? Enquanto a gente não reservasse o salão, não adiantava encaminhar convites, nada disso, porque a gente necessitava tá tudo certo, e aí
depois sim poder dar andamento em convites e outras coisas. Mesmo assim, a gente já fechou com vários fornecedores, dando como certo, né? Mas se por acaso não conseguisse, digamos que ele já tivesse reservado, com os fornecedores a gente conseguiria, né? Alinhar para fazer em outro lugar e ir atrás, mas os convites iria fora. Então a gente deu uma segurada até confirmar. A segunda questão que eu trouxe aqui para conversar, para contar, na verdade, para vocês, é as alianças. Olha, as alianças, elas são muito, muito lindas. A gente também encomendou em Lajeado, na Hexel, acho que é uma coisa assim, não sei bem certo, mas acho que é Hexel. E essas alianças a gente encomendou lá. A gente foi em outras joalherias. Eu tenho eu já tô usando o anel de noivado, né? E a aliança, ela vai junto, assim, ela, no meu caso, né? Então, ela é uma aliança muito, muito bonita. Ela tem uns detalhezinhos, assim, um ouro liso e um ouro trabalhado. E na minha, ela ainda tem uma pedrinha de zircônia. E a do Bruno, então, ela não tem a pedrinha, mas tem o mesmo detalhado. A gente, então, encomendou, daí hoje não, sábado a gente experimentou essas alianças, serviu, a gente fez a gravação. E a aliança que veio junto com essa, que o Bruno estava usando como aliança de compromisso, essa aliança, ele trabalhando, que como na live anterior eu já tinha falado, o Bruno, ele trabalha numa empresa de insumos agrícolas, que é a Agrotec, que é de Arroio do Meio, mas ele também trabalha em casa, em propriedade rural. E o Bruno, ele trabalhando na propriedade, ele enganchou a aliança e quebrou. Mas era uma aliança simples, assim, toda lisa. Então, como a gente encomendou outra para o casamento, essa aliança que quebrou, então, a gente levou nessa joalheria em Lajeado para poder fazer outra joia. A gente vai fazer um brinco para mim daí, com essa outra aliança. Então, as alianças já foram feitas, já estão gravadas, tá tudo certo. O bom dessa joalheria também é que as condições de pagamento também foram boas, a gente conseguiu parcelar então o pagamento. E do salão a gente fez a reserva, mas a gente ainda também não pagou esse valor do aluguel. Como a mulher da comunidade, ela falou diretamente com o Bruno, também não sei qual é o prazo para ser pago isso. Aí, o que a gente tem que ver ainda? Vamos ver essa semana. A gente precisa ver para fazer o curso dos noivos, que é em novembro. Então, o Bruno vai ver isso ainda, ele tem que passar na igreja para ver que tem que fazer ainda esse curso dos noivos. Aí, além disso, deixa eu dar uma olhada aqui. Daí dessa parte da aliança e a questão da aliança e do salão já tá mais ou menos alinhado. O salão a gente ainda tem algumas coisas para ver, mas a aliança é isso, né? Não tem muito
muito mais do que fazer. E aí, esse final de semana, então, eu fui pra Lajeado, né? E eu tava com um pouco de receio, um pouco de medo de tudo que aconteceu lá com as enchentes. O clima, né, não tava tão legal, né, por causa com toda aquela tragédia. E como o bairro do Bruno a empresa do Bruno foi afetada, o bairro que ele mora também, graças a Deus não entrou na casa deles, mas querendo ou não, ele trabalhou bastante, né? E então eu evitei ir pra lá logo no início para não acabar atrapalhando, para deixar eles, né, conseguir fazer as coisas, porque eu, né, não ia conseguir ajudar muito. Então eu fui só agora, mas mesmo assim eu tava com um pouco de receio, né? Não passei nos lugares mais atingidos, né? Mas o pouco dos lugares que eu passei que pegou água, na, na rua logo depois da ponte, assim, que aquilo ficou tudo debaixo d'água. E aí vendo as marcações nas árvores, assim, tudo, a lama, casas, né? Naquela rua teve casas destruídas também. Isso é bem angustiante, assim. No bairro do Bruno, para trás, assim, da rua dele, muitas propriedades atingidas lá. Eu não passei, assim, mas os lugares que eu passei que foram atingidos é muito triste, muito triste, ainda mais que a gente sabe que vidas se perderam, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tá super empolgado em relação que a gente já tá muito tempo planejando, né, o nosso casamento, a gente fica muito triste com tudo isso que aconteceu. Mas é vida que segue, a gente, né, eles estão fazendo o que eles podem e aos poucos a gente vai retomando a vida normalmente. E lá então, como eu falei, na propriedade do Bruno tá todo mundo bem. E só assim, né? A situação, o clima de lá, as pessoas estão lutando e batalhando para superar esse trauma e para recuperar suas coisas, né? E porque naquela semana era um cenário totalmente de guerra, né? Com caminhões do exército passando, helicópteros o tempo todo, tudo, né? Muita coisa destruída, sirenes direto, então isso foi bem complicado. Mas voltando a falar sobre o assunto, né, desta live, que é o meu casamento. Lá como eu falei, o bairro do Bruno foi bem atingido, né? Então, esse salão que a gente vai fazer também é no bairro dele, mas nesse salão a gente não chegou água, então tá tudo certo, porque fica numa parte mais alta. Aí outra coisa que a gente fez, e daí foi hoje pela manhã, que o Bruno tinha entregas para fazer de produtos, e a gente aproveitou também e passou para conversar com um construtor que a gente está vendo também, que tem mais a questão da construção da nossa casa,
que eu vou ter lives específicas para falar sobre isso com vocês. Nós vamos começar a construir ano que vem. E aí a gente vai ter bastante material assim para compartilhar, porque a casa vai ser totalmente acessível. Então a gente quer compartilhar isso com vocês. E vai ter muita coisa assim. A gente está fazendo a gente já fez o projeto com a Daniela. Ela é uma arquiteta de Arroio do Meio, muito querida. A gente, nossa, gostou muito de ter, então, feito o projeto com ela. Ela já fez a planta baixa, ela já fez o projeto 3D. E é muito lindo, assim, e vai ser todo acessível. E a gente tá bem feliz, assim, com o resultado. E eu não tenho muita noção de construção, de como vai ficar, mas só pelo projeto 3D a gente tem uma ideia, assim. Eu acho que vai ficar bem lindo mesmo. E do casamento, então, é isso, assim. Já temos, então, esse salão agora confirmadíssimo. E as alianças, ai, elas são tão lindas, dá vontade já de estar usando elas. Mas tem que ficar guardada. Mas elas são muito lindas, muito lindas. Mesmo assim, a gente tinha ido em outra joalheria e a gente experimentou. Essa outra joalheria era bem mais cara, mas em nenhum momento, assim, de todas que a gente olhou, nenhuma, assim, a gente tinha gostado mesmo. Eu tinha uns modelos que eu tinha visto na internet e eu tinha achado super bonito. E eu achava que ia ficar muito bonito no dedo, assim. Porque eu também tenho que pensar que tem que combinar com essa, que é o meu anel de noivado, que depois eu uso junto. E aí eu tinha uma ideia de alianças, aí quando eu coloquei no dedo, eu não gostei. E aí eu fiquei, meu Deus, né? E agora? Como é que eu vou fazer? Porque e eu ia encomendar, não, e tem mais isso, né? Eu ia encomendar essa aliança que eu achava que ia ficar boa, eu ia encomendar pela internet. A sorte, eu não fiz isso porque não ficou legal. E aí daí eu fui numa outra joalheria, né? Primeiro eu ia encomendar pela internet, então não desisti. Daí o Bruno, né, disse, vamos passar na joalheria que tem aqui em Lajeado. Aí ele queria ir primeiro na joalheria. Ai, desculpa estar me mexendo assim, mas eu acho que algum bicho me mordeu, tá vermelho, tá incomodando. Mas na joalheria que ele falou assim, eu não lembro o nome, mas ele queria que a gente fosse, que ele comprou então o anel de noivado e o anel de compromisso. Isso é legal de falar, tá? O anel de noivado, tá vendo? Normalmente, anel de noivado, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Peraí. Só um pouco. Deixa eu pegar aqui. Normalmente, anel de noivado, eles são parecidos. Esse anel que eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, ele não é um anel de noivado, tá? Ele é um anel de formatura, o meu anel de formatura, ó. Deixa eu ver se ele vai pegar.
ele é um anel de formatura, mas ele é no formato de solitário. Quando eu uso, né, se eu for usar, se o de noivado fosse assim, se eu fosse usar assim, essa parte aqui, para passar na cadeira de rodas, que eu uso tábua de transferência, ou para entrar no carro, quando eu vir colocar, isso aqui engancha. E aí eu já tinha comentado com o Bruno que que o anel de noivado não poderia ser assim, com essa pontinha. Isso aqui eu ganhei na minha formatura em 2014, dos meus amigos o César e a Beate. E eu uso, quase não uso, justamente por causa disso, porque nas transferências, né, é difícil de fazer, de utilizar. E aí eu tenho medo de, depois de passar, daí eu vou colocar o anel e depois acaba perdendo, né? Aí o Bruno foi então nessa joalheria, que ele tinha gostado bastante, e ele me falou assim que ele gostou bastante, porque ele pediu, né? Queria anel de compromisso e o anel de noivado. Daí falaram pra ele que mostrava os anéis de noivado, né? E era esse solitário. E aí ele explicou, né? Que minha noiva é cadeirante, então tem que ser um anel que tem que ser chatinho para ela poder utilizar no dia a dia sem se incomodar. E aí ele queria um com uma pedrinha e não tinha. Então ele mandou fazer esse aqui. Ele falou que o pessoal da joalheria foi super legal e daí mandou fazer esse aqui, que ele é bem chatinho e ele tem daí três pedrinhas assim. Então pro nosso noivado ele mandou fazer então assim, e daí a dele a lisa. Daí agora a gente encomendou as alianças, né, da forma que a gente queria. Porque assim, quando a gente resolveu fazer, que a gente já tava falando de casamento e tal, ele fez uma surpresa pra mim no Natal. E aí ele me pediu em casamento. Então ele foi sozinho escolher o anel, né, do noivado e o anel de compromisso dele. E aí, indo sozinho, ele escolheu, tipo, né, o que ele achou melhor. Só que daí a nossa aliança de casamento a gente queria escolher juntos. Então a gente fomos, né, na joalheria. Mas como tinham atendido super bem ele nessa loja, ele queria ir ver a questão das alianças também nessa joalheria. Só que o que acontece? Quando a gente foi, né, pro Centro de Lajeado pra ver, essa joalheria, ela tinha 3 degraus, assim, pra poder acessar. E aí fica complicado, né, quando é assim. Aí a gente acabou não indo e aí a gente foi numa outra que eu comentei com vocês. Aí quando a gente foi na outra, o preço era bem carinho. Mas nenhuma a gente experimentava, sabe? Eu acho que a aliança tem que ser alguma coisa que a gente bota o olho e se apaixona, né? Que é uma coisa que tu vai usar todos os dias. E aí a gente olhou assim, aqueles modelos que eu tinha visto na internet, que eu achava que ia ser interessante, não gostei, não ficou legal, porque daí eu tentava combinar com essa, né? E aí eu não encontrei assim que encaixasse. Daí eu acabei. Daí a gente saiu, anotamos, daí de todos a gente escolheu um modelo que a gente achou mais ou menos assim. Desculpa que já tá tarde, tô cansada. Porque eu vim hoje de Lajeado, né? E aí eu cansei. Mas enfim. Aí a gente deixou anotado e tal. E aí o Bruno falou: vamos nessa
Henxel, acho que é assim que se fala, não sei, é um sobrenome alemão, não vou saber dizer. E aí ele disse, vamos dar uma passada lá pra ver. E aí a gente olhou, e por incrível que pareça, assim, os preços muito bons. Mas o melhor é que a gente encontrou a aliança que realmente, tanto eu e que daí é isso, né? Casamento não é o que um gosta, o outro gosta, né? O que os dois têm que. Os dois têm que gostar dessa aliança. Deu muito certo que nós dois, a gente, tipo, se apaixonou pela aliança. E aí, ontem, quando a gente experimentou, nossa, muito legal. Tem uma outra coisa. Ai, peraí, que eu vou pesquisar aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Peraí. Que era uma outra dúvida que a gente tinha, não sei se vocês sabem, tá? Peraí. Eu tô pesquisando aqui no notebook. Ó, vocês sabem qual é o dedo que se usa o anel de noivado? Sabem? Então, eu tinha pesquisado quando a gente tava vendo, que a gente falou ainda com a primeira coisa que a gente foi atrás, que a gente não tinha visto nada ainda, quando ele me pediu em casamento, foi falar com uma cerimonialista, que a gente fez o primeiro orçamento. Ela fazia decoração e cerimonial junto. E ela me disse que eu tava então com uma aliança de noivado na mão esquerda, tá? E o Bruno com o anel de compromisso na mão direita. Ela disse que estava errado, que a gente tinha que colocar tudo na mão direita e só vai para a mão esquerda quando casar. Mas eu já tinha pesquisado, vou falar aqui para vocês. blog.poesie.com.br/anéis como usar anéis de noivado e alianças. Daí dizia assim, como usar anel de noivado, alianças e anel de compromisso. Namoro, anel de compromisso, mão direita. Então, se a gente compra aquelas alianças que é normalmente compra da cor prata, né? Que é o anel de compromisso. Aí é usado o homem, né? O homem e a mulher não, né? O casal. O casal utiliza, né? Que pode ser o homem e a mulher, o homem, a mulher e a mulher. Então, é o casal que compra, né? E o anel de compromisso, então, fica na mão direita. Daí, no dedo anelar, esse aqui. Ficaria aqui. No pedido de casamento, o anel de noivado, ele fica na mão esquerda. Por quê? Porque na mão esquerda, quando for fazer, né, quando for fazer o casamento, tiver as alianças, tu não tira o anel de noivado, tu só acrescenta a aliança. Então, depois, as alianças, elas vêm pra, né, ela só vai ser acrescentada. Mas, as alianças, né, no pedido de casamento, as alianças, elas ficam na mão direita, enquanto a gente está noivo. E depois elas passam para a mão esquerda. Então,
se eu e o Bruno, a gente quiser ficar utilizando as alianças agora na mão direita e só passar para a mão esquerda e depois acrescentar para a esquerda, a gente pode utilizar. Mas eu não sei se a gente vai utilizar. É algo que eu vou ter que ver com ele e decidir. Não sei agora. Fiquei bem na dúvida. Deixa eu até copiar isso aqui. Isso aqui é bom de live, né? Se vocês sabem como é que se faz? Quiserem dizer aí. Eu acho que é mais ou menos assim. Deixa eu ver quem é que tá acompanhando a gente. Eu já vi que o Matheus tá aqui. Matheus é meu primo. Isso aí. Matheusinho. Tá, deixa eu salvar. Isso que daí eu já vou mandar pro Bruno. Tô conseguindo salvar a foto. Tá, já que eu não consigo, vou mandar isso aqui. Pera aí. Deixa eu mandar aqui pra ele. E já vou... Ué, peraí. Aqui. Encaminhei. E deixa eu mandar um áudio aqui pra ele, peraí. Vamos ver se ele vai. Ah, é aqui What? Aqui vai dar, peraí. Só um pouco. Ó, amor, olha só. Eu tô olhando, né? Eu tô aqui na live. E eu tô olhando em qual mão e dedo se usa o anel de noivado e aliança. Aí dá uma olhadinha e vê o que tu acha. Pelo que eu entendi, a gente mantém o anel de noivado na mão esquerda, como a gente tinha falado. Porém, as alianças a gente já usa agora na mão direita. E aí, no meu caso, a aliança ela se junta na minha mão esquerda quando a gente casar. Ou será que a gente guarda até o dia do casamento? O que tu acha? Aí, se tu me responder aí logo, aí eu já consigo ter a resposta aqui na live, tá? Que eu tô ao vivo. Aí tu me diz. O que tu acha dessa ideia? E olha o link. Beijo, te amo. Vamos ver se eu... Pronto. Enviado. Como eu tô um pouco longe do note, vamos ver se ele vai... Se ele vai conseguir escutar. Ainda não carregou. Deixa eu dar uma olhada. Se deu certo isso aqui. Mas a gente tenta. Amor. Dá pra escutar sim. Tudo certo. Ficou certo a minha trança. Minha madrasta que fez. A Ilga. Ela é cabeleireira. Um votinho. E ela me deu essa camiseta que eu tinha mostrado no início da live. Vamos ver se eu consigo mostrar. Que é da Frida e tá toda torta. Não tá... isso aqui eu tô toda torta também, porque eu tenho um pouco de escoliose. Esse colarzinho aqui eu ganhei, já faz 2 anos, no meu aniversário, eu ganhei do Bruno. Ele me deu e naquele final de semana ele me pediu em namoro. Que eu tô mais amada. Ai, esse Bruno. Então, gente. A gente, assim, ó.
Já falamos do salão, já falamos do anel, mandei ele pro Bruno, vamos ver se ele vai saber dizer então pra mim. Se a gente vai usar o anel ou não na mão direita e depois passar pra mão esquerda. Eu ainda tenho que ver quais as outras questões do casamento, né? O que vai ser o próximo passo? O que a gente precisa ver? Mas eu não posso me enrolar muito. Tá me dando um pouco de agonia, sabe? Eu tô me sentindo um pouco enrolando, assim, pra fazer as coisas. E tem uma lista de coisa pra fazer. Vocês não têm ideia. Deixa eu ver. Vocês me avisam, tá? Deixa eu ver uma coisa. Não, só um pouquinho. Tô me batendo um pouquinho aqui. Mas vai dar certo. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver. Acho que eu consigo mostrar pra vocês. Acho que eu consigo mostrar pra vocês as alianças no computador. O Bruno ainda não respondeu. Mas eu acho que eu vou conseguir. Pera aí. A qualidade não tá muito lá. Mas deixa eu virar aqui. E aí acho que vocês vão conseguir ver. Pera aí. Não. Deixa eu tirar. Aqui. Dá pra ver? Elas são bem bonitas, né? Deixa eu virar aqui. De novo. Não deu pra ver muita coisa, né? Mas aquela ali são as alianças. E ficou meio torto isso aqui. Eita, nós. Mas é isso. Tá, mas eu queria mostrar outra coisa pra vocês, peraí. Meio claro, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Mas eu fiquei com olheira. Tentando ajustar. Muito amarela. Branca demais, né? Vai ter que ser assim. Tá. Eu tenho aqui... Peraí. Que eu tenho que estar olhando entre a ring light aqui pra conseguir. Deixa eu ver. Tem uma pasta aqui, eu vou abrir e a gente já fala sobre isso. Só um pouco. Tá abrindo aqui. Tô com fome. Quando terminar a live eu vou fazer uma coisa pra comer. Acho que eu vou comer
Mingau de aveia. Que eu tô de dieta. Preciso emagrecer, porque ano que vem eu quero engravidar. Então, para isso eu preciso emagrecer bastante. Hoje eu não vou ter hoje qual é o meu peso, porque eu tenho que me pesar amanhã. Mas daí na próxima live eu conto. Quanto que eu tô? Deixa eu ver, recebi uma mensagem. De quem que é? Vamos ver se o Bruno respondeu. Pera aí. Queria que fosse mais rápido as coisas, sabe? Mas, computador lento. Preciso pôr um SSD. E mais internet que também não é lá grandes coisas. Aí fica assim. Eu até tinha marcado pra pôr um SSD no meu computador. Numa empresa lá de Aue do Meio. O Bruno me falou que aquela empresa ficou toda inundada também. Com a enchente. Coitados. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, o Bruno respondeu. Ele disse, acho que usamos só no dia do casamento, porque agora já foi o noivado. Então acho que a gente guarda até lá. Viu? O Bruno é da opinião, então, que guardamos até o dia do casamento. E não usamos na mão direita, porque já foi feito o noivado. Dá pra ser também desastrado do jeito que a gente é, capaz de quebrar, de estragar, de extraviar. E assim tá garantido. Tá. Deixa eu ver. Casamento. Só um pouco. Ai, aqui. Questionário. Então, vou ler o questionário, algumas coisas para vocês. Que é a cerimonialista que a gente contratou, já encaminhou. E a gente precisa responder. Eita, que é bastante coisa. Tá abrindo, tá? Muita paciência nessa hora. Só mais um pouco. Que aí eu consigo ler. Vou responder o Bruno aqui, dizendo que beleza, então. Ai, mas tá tudo lento. Muito, muito lento. Tô tentando, tá? Ah, tá. Vou botar aqui pra ele. Beleza. É pra escrever beleza, acredita que tranca. Eita. Beleza. Minha mãe tá assistindo algum seriado, só tô escutando os barulhinhos. Tá. Ela tá lá na cozinha, ela fez kombucha hoje. Eu gosto de kombucha. A kombucha da minha mãe é a melhor de todas, a mais... Nossa, muito maravilhosa. Aí, agora ela terminou de fazer, tem que fermentar. E também eu trouxe hoje melado, que o meu sogro fez esse final de semana, melado batido. Eu gosto de melado batido, meu Deus, é muito bom. Eu tenho que me controlar, agora eu experimentei, porque senão não vou emagrecer, né? E eu tô nesse processo, mas eu acho que eu dei uma emagrecida já. O Bruno também falou esse final de semana que acho que sim, que meu rosto tá mais fino. Vou ver se eu consigo me pesar amanhã na Fevale, porque tem isso, né? Pra eu ser cadeirante, não é qualquer lugar que eu consigo me pesar. Então na Fevale eu consigo.
Na Fevale tem no CIES, que é o Centro Integrado de Saúde, na parte que eles também têm atendimento para a comunidade, nutricional. E tem nesse projeto da professora Jacinta, que tem o Estilizando a Sua Cadeira de Rodas, na sala do Labier, do projeto dela, no prédio vermelho, também tem... isso eu tô falando da Fevale, Novo Hamburgo, tá, gente? Também tem a balança para cadeirante. Eu vou ver se eu faço um vídeo, se eu vou amanhã. E se eu faço um vídeo meu me pesando, pra mostrar pra vocês, daí eu coloco aqui na minha página de vídeos aqui do TikTok. E no Instagram também dá pra pôr. E aí eu mostro pra vocês o que vocês acham. Se vocês acham que sim, aí dá pra fazer. Tá. Abriu aqui então o questionário com informações para o cronograma. Vamos lá. Ai, tô com uma espinha aqui, ó. Olha o tamanho disso. Tá enorme, tá incomodando. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, então vamos lá. Informações gerais. Deixa eu pôr aqui pro programa de casamento. Nome da noiva. Daí tá, meu nome, telefone, e-mail. Nome do noivo, telefone, e-mail. Então, Alane Bruno. Pai da noiva, Carlos Petri. Mãe da noiva, Danusa Petri. Telefone da mãe e... ó, só pede o telefone da mãe. Não, e o telefone do pai. Tá, beleza. Pai do noivo, então, é Roberto Scheren. Mãe do noivo é Maria Rosane Dúlios. Vai ter aqui os dados. Data do casamento civil. Não sabemos, não marcamos ainda. Precisamos marcar. Isso a gente também tem que ver. Se o casamento vai ser marcado no cartório de Estância, que é onde eu moro, Estância Velha, ou no cartório de Lajeado. Eu já fui madrinha, madrinha de casamento, mas é testemunha, né? Em casamento no cartório de Estância. E bem tranquilo, acessível e tal. No cartório de Lajeado, como meu cunhado casou em julho desse ano, parece que não tem acessibilidade, mas eu tenho que ir atrás, porque às vezes a gente diz, tal lugar não tem acessibilidade, mas na verdade é por entra por uma outra parte, coisa que não é tão visível e daí as pessoas acham que não tem acessibilidade. Então por isso a gente precisa ver se realmente não tem ou se não tá visível. Isso aconteceu comigo e com o Bruno lá em Lajeado, que eu tinha que autorizar um exame na Unimed lá em Lajeado. E aí tinha uma escadaria assim na frente, nenhuma rampa. E aí, quando a gente viu aquilo, daí a primeira vez, o Bruno me deixou numa lancheria em frente ao prédio. E daí ele foi, fez a autorização, fiquei tomando um café, comendo um enroladinho. Aí, num outro dia que a gente precisou ir lá, daí tinha uma parada de ônibus, era o final do dia, assim, tava cheio de gente. Eu fiquei lá no meio das pessoas na parada de ônibus e o Bruno foi lá autorizar. Só que nesse dia que eu tava lá conversando com as pessoas, eu vi que tinha um símbolo de pessoa com deficiência, um cantinho e uma flechinha dizendo assim:
acesso com acessibilidade na rua tal. Então, o que acontecia? A gente tinha que descer pela rua do lado, aí a gente descia uma rampa, aí entrava tipo uma galeria, assim, num subsolo, e aí a gente pegava o elevador. Então, 2 vezes, e daí a gente fez isso na terceira vez que a gente foi lá. Então, as 2 primeiras vezes a gente achava que não tinha acessibilidade. Então, eu pensava, nossa, tipo, a Unimed, né, na parte que autoriza exames, não tem acessibilidade, né? Que trabalha com saúde, coisa fora da realidade. E, na verdade, existia, só que a gente que não tava vendo, né? Então, por isso a gente vai se informar melhor no cartório de lajeado para ver então se é possível ou se a gente então faz no cartório de distância. Eu vejo mais sentido fazer no cartório de lajeado, porque se a gente vai casar em lajeado, a gente vai morar em lajeado, para mim faz mais sentido estar em lajeado, né, para fazer o civil. Então a gente tem que ver isso do casamento. Na outra live, lembra que eu disse, não sei o nome certo da igreja. Até hoje, quando eu falei a igreja matriz de Lajeado, a igreja católica matriz de Lajeado, mas não falei o nome, né? Então, aqui tem nesse questionário que a cerimonialista mandou, diz informações da cerimônia religiosa. Então, dia 14/9/2024, local Igreja Matriz Santo Inácio de Loyola. Horário do convite 19h15. Tem que confirmar o horário, acho que 19h30. A cerimônia. Daí eu acho que a gente coloca 15 minutos antes, para as pessoas não se atrasar. Ou não. Também não sei. Tá aqui carregando. De novo. Um Word simples. E ele tá trancando. Vamos esperar um pouquinho. Já é 22h19 agora. Eu tô bem cansada. Amanhã, dia de São Pega. Tem que levantar cedo. Mas é isso. E esse final de semana eu levantei cedo, tipo, cedo, 5 horas, todos os dias da semana, mas o final de semana, por isso que eu tô tão cansada. Porque, na sexta eu me encontrei com o Fábio e com a Bianca, que são 2 ex-colegas meus. E eles são tão maravilhosos. Meu Deus, foi tão divertido, assim, a gente se encontrar. Muito bom mesmo, assim, a gente deu muita risada, sabe? Até porque quando a gente se deu conta, assim, conversando de... Eu tô falando outro assunto porque não carregou ali, né? Mas quando a gente se deu conta que a gente tava falando, né, de uma forma que a gente não falava quando a gente trabalhava juntos há bastante tempo. Acabei de derrubar o anel, né? Deve ser por isso que eu não fico com essa aliança. Aí a gente riu muito, né? Porque a gente falou assim, nossa, a gente parece uns velhos falando, né? Como se a gente tivesse 100 anos. E falando da nova geração, né? E a gente ria muito disso, foi muito engraçado. Que a gente tava ficando muito velho. Deixa eu ver, a Gabi entrou e disse, tuas primas são maravilhosas também, né? Né? Naquelas, né, Gabi? A Gabi é minha prima. E ela também mora aqui em Estância. E ela tá entrando agora no final da live, né? Já devia estar aqui acompanhando antes. O que tava fazendo? Olhando videozinho de cachorro, provavelmente. Que a dona Gabriela fica fazendo isso direto, né, Gabi? E não acompanhando a prima. Ai, eu não fui avisada. Como assim, Gabriela? Como assim? Tu tem que estar acompanhando direto. Aí, então agora eu tô muito mais presente nas lives. Vou fazer
mais conteúdos, essa live não fica salva aqui no TikTok, viu, Gabi? Então, se tu quer olhar ela desde o início, então amanhã tu vai lá no YouTube do Bela na Cadeira e aí tu vai conseguir acessá-la desde o início. Porque eu já tô aqui há 110 minutos falando, mas a minha meta é 120. Então, vou ficar mais um pouco. O que eu tava falando? Ah, abriu aqui o questionário. Então, que a cerimonialista pediu. Cruzes, coitada. Ela disse que amanhã a Gabi, né, continua. Amanhã eu vou na tua casa ouvir tudo de novo, ao vivo, então. Tá bom, então. Então, assim, amanhã tu vem, daí a gente toma um chimarrão e come um chocolate meio amargo, porque eu tô de dieta. Beleza? Combinado? Agora, a outra coisa, informações da cerimônia religiosa, então, número de convidados. E aí, aqui tem uma página em branco, não sei porquê. E aí fala dos padrinhos. Daí diz assim, relacione abaixo os nomes com telefone. Informe preferencialmente o telefone das mulheres, caso sejam solteiros, informe o telefone dos dois. Observação, informe na sequência que deseja que eles entrem, informar na sequência que deseja que eles entrem no cortejo. Então, né, na ordem certa que eles vão entrar. Então, aqui tem número de padrinhos e madrinhas para preencher. E aí, no questionário, né, da cerimonialista, ela já pergunta: foi solicitado algum traje específico para padrinhos e madrinhas? Não sei ainda, porque a gente tem que ver ainda, né, definir certinho e ver se vai ter uma cor ou não. Isso eu não defini, mas quando eu definir eu vou contar pra vocês. E claro, só vou poder contar dos padrinhos depois de convidar os padrinhos, não estraga a surpresa. Os padrinhos receberam gravata dos noivos, cor. Eu vi isso, eu achei bem bonito, só que como é um casamento grande, bastante convidados, e a gente vai construir também, eu não posso fazer, tipo, coisas muito elaboradas, muito caras. Tô dando uma pesquisada, né? Pra ver pros convites o que fica mais, né? O que é legal, o que fica em conta, assim. Porque, tem coisas muito legais, mas também muito caras. E aí, realmente, daí eu não vou ter condições de bancar. Que as coisas lindas a gente acha tudo, né? Mas financeiramente tem que manter, né, focado que o principal é o casamento e tal, e não adianta sair gastando uma grana alta em muitas coisas, né? A gente tem que definir. Aí daí diz assim: lembre-se de pedir para as madrinhas que programem salão de forma a estarem na igreja meia hora antes do horário do casamento. Então, essas informações, tipo, que a madrinha vai ter que estar meia hora antes do casamento, isso a gente vai. Eu tô pensando em fazer aquele manual dos padrinhos e madrinhas, né? Que aí fala certinho, né, tudo que eles precisam fazer e como que vai funcionar. Então, eu vi isso na internet, em lugares que já tem o manual pronto e tem os que tu pode montar o teu próprio. Eu achei muito legal, porque daí diz desde a cor, várias informações, assim, bem interessantes. Daí eu acho que a gente vai encaminhar esse manual e aí já tem essas informações. Testemunhas. Das testemunhas eu acho que é pra parte do casamento civil, né? Aí aqui, pagens e daminhas.
Informe o nome, idade, nome e telefone da mãe, se for o caso que a criança estará levando nas mãos. Aí diz nome do responsável, vai levar alguma coisa, idade e telefone. A única assim que tá certo mesmo que vai ser uma das minhas aias, né? Que é é minha filhada, filha da minha amiga Cacá, a Manu. Ela tem 3 anos e ela já vai fazer 4, ela já vai estar com quase 5 no nosso casamento. E ela, desde que eu fiquei noiva, eu já falei pra ela, né, que ela seria minha ai. Então, essa não tem o convite formal ainda, mas eu já falei pra ela. Eu lembro que quando eu falei pra ela tava na sala da casa dela, a avó dela tava, daí a avó dela falou assim: tu vai entrar no casamento, tu vai entrar com a Dindalana, tu vai ser a aia da Dindalana. Daí ela falou: não. Aí a avó dela disse: por que não? Tu não quer entrar na igreja com a Dindalana? Não. Aí eu disse: tu quer ver como que vai ser? Daí pra ver se tu gosta. Daí a Gabi disse: ela vai ficar um amor de aia, vai mesmo. Daí ela disse assim, daí eu disse: vem então no colo da Dinda. Daí eu abri o celular, mostrei pra ela. Daí eu disse assim: daí usa uma roupa, um vestido branco, bonito, assim. E aí tu entra junto com a Dinda. Daí eu disse: tu vai querer ser a aia da Dinda? Daí ela disse: ah, tá aqui, você. Mas claro, ela era menor ainda, né? Então, acho que até lá vai ser bem tranquilo. Mas não sei ainda se quem mais vai ser junto com ela, assim. Certo é só a Manu, por enquanto. Porta-alianças. Informa o nome, idade, nome e telefone da mãe, que objetos serão conduzidos às alianças. Olha, a decoradora, ela tem, né? Que a gente contratou, a nossa decoradora de Arroio do Meio também. E ela diz que tem a almofadinha, é uma almofadinha que carrega as alianças, e daí então a gente não precisa se preocupar com isso, né, que vai ter. Daí, música para cerimônia religiosa. Então, não, eu acho que não vai ter, tipo, empresa contratada, essas coisas. Eu não sei bem como que fica isso na igreja, para ser bem sincera. Eu vou ter que conversar com os responsáveis, porque daí tem uma pessoa que é responsável por toda a parte da cerimônia na igreja, desde a decoração, desde música, desde entrar de padrinho, essas coisas todas. Então, sobre isso, além de eu não saber a música, não sei ainda que música que a gente vai entrar, como que vai ser. Mas igual eu vou ter que ver com a igreja como funciona, né? Eu não sei realmente não sei como é que funciona a questão da música na igreja. Eu só vou saber depois de conversar. Ó, a Dagmar dando oi. Oi, Dag, tudo. A Dag, ela trabalhou comigo já faz um tempinho na Fevale Play. E aí ela já tá numa outra empresa. Pertinho, mas é bem difícil da gente se ver. Os preparativos estão, olha, meio atrasados agora, né? Percebendo, estou vendo aqui o questionário da cerimonialista e tá faltando bastante coisa. Então, o que a gente tem até agora é a reserva do salão, as alianças, que isso a gente fez esse final de semana. Tem um ano ainda, mas tem muita coisa para ser feita, então. E a gente já contratou, já fechou, né, com a decoradora, a gente fechou com, olha, o noivo acabou de entrar, amor. O vestido, então, o vestido nem fui ver nada ainda de vestido. Eu só tô vendo as questões de, tipo, esse modelo eu gosto, mas não vi vestido ainda, né? E olha só que incrível, uma amiga minha, que ela trabalha num ateliê, ela faz bolsa. E ela tá se aventurando em fazer vestidos.
E eu tive um casamento agora há pouco e ela reformou todo o meu vestido de formatura. Então a gente ficou conversando, de vestido, eu e ela, né? Fico mandando coisa pra ela. E aí ela fez um curso de vestido de noiva. E ela quer fazer mais um ainda em janeiro. Então a gente tá conversando, de repente, talvez ela vai fazer o meu vestido. Mas isso a gente tá conversando. Eu sei que eu tô atrasada em relação a isso, mas a gente tá vendo. E do buquê, o buquê, olha só que incrível. A decoradora que a gente contratou, ela fica responsável pelo buquê. Então eu falo mais ou menos o estilo que eu quero, as flores que eu quero, e isso já tá incluso dentro do pacote da decoradora. Que massa, né? Várias que eu tinha conversado, assim, que eu fiz o orçamento, era assim também. Daí já é uma coisa a menos, né, pra se preocupar. Ai, mas tão ansiosa. Mas aí é isso, conforme eu vou dando andamento, eu vou contando tudo aqui. Mas é bastante coisa. Bastante coisa. E aí eu vou vendo. Só que o que eu tô preocupada, né? Claro, o vestido eu tô preocupada desde sempre. E daí eu tenho que ver. E eu quero um vestido bem clássico, assim, sabe? Eu quero. Amor, não escuta, tá? Agora tu fecha teus ouvidos. Não escuta sobre o vestido. Mas não pode ser muito armado, mas eu acho bem bonito, assim, bem tipo princesa, gola alta, eu acho bonito, eu quero mangas longas, assim, acho bem lindo. E a vantagem de fazer o vestido é que se engaixar na cadeira e rasgar, eu não vou ter que pagar esse prejuízo, né? E também dá. Porque o que minha amiga, a gente tem falado, minha amiga Lu, né? Que tem os vestidos que a gente olha para alugar, eles têm uns tecidos assim que são os tecidos simples, uns tecidos baratinho e o aluguel 5 mil, 7 mil, sabe? E se a gente conseguir alinhar de fazer, o vestido sai bem mais em conta. É isso aí, né, Tag? Bem lindo. Ai, quero. Ai, já tô ansiosa. Já tá quase na hora de ser 14 de setembro. Eu tô muito ansiosa que eu quero que seja logo, mas ao mesmo tempo, né? Meu Deus, eu vejo que falta um monte de coisa. Ah, tem outra coisa que a gente não viu ainda. A gente já viu o buffet, mas eu ainda não vi, não decidi doce, essas coisas. Mas isso também dá pra ver mais pra frente. O que eu preciso ver logo é decidir padrinhos e madrinhas e presente. Tem que ver a lembrancinha, porque o quanto antes eu decidir, eu ir comprando, que essas coisas eu quero eu mesmo fazer. Então, para sair mais em conta, então eu tenho que decidir logo para eu poder ir parcelando e não ficar tão pesado, porque lá na frente eu tenho que terminar de pagar. Eu não, né? Eu e o Bruno. A gente tem que terminar de pagar todas as coisas contratadas. Então, para poder não ficar tão pesado, daí a gente quer fazer lembrancinha, com as coisas, madrinha e padrinho. Então, isso eu vou ter que ir até o fim do ano começar a me mexer, convite também. Mas aí eu vou contando tudo e se vocês tiverem ideias de lembrancinhas, coisas, vocês podem falar também. Tu vai fazer convite físico, tradicional mesmo, para todos os convidados, ou vai fazer tipo virtual? Então, não, a gente vai fazer o convite tradicional, a gente mais ou menos viu para quem entregaria o tradicional, vai ser bastante convite tradicional. Mas também vai ter o virtual, né? Até porque a gente não vai conseguir entregar para todo mundo. Mas os nossos convidados é bastante gente de idade. Então, a gente quer para essas pessoas, né, entregar o convite formalzinho, bonitinho, então. E também eu tenho visto aquele, não sei se vocês já ouviram falar, que é o casamento.com, eu acho, .com.br, que aí tu pode fazer o site, a gente criou lá também, e aí é bem legal, assim, que daí as pessoas podem ver várias coisas através de lá. E aí, outra coisa que no site dá pra colocar como o casamento é lajeado, onde as pessoas podem se hospedar, né? Coloca várias informações. A maioria faz isso, né, do virtual, só que como a gente tem, né, que eu falei, que é as pessoas mais de idade, essas pessoas gostam de receber o convite físico, né? Então a gente
vai fazer isso. E para a família também. Mas a gente já viu o modelo e a gente viu, né? Eu, né, trabalho com isso, sei, poderia fazer o meu próprio convite. Mas a gente deu uma olhada na Elo, tem tanta coisa legal e é tão barato que não vale a pena eu criar uma arte e mandar fazer aqui. Vai sair mais caro. É, tem também. Mas como para quem a gente puder entregar pessoalmente, a gente vai fazer. Então eu sei que eu vou marcar. Ah, nossa, como é que eu vou conseguir emagrecer, né? Porque daí eu vou querer marcar jantas e encontros para poder entregar os convites. Não posso, vou ter que me controlar. Mas então tá, gente, já é quase 11 horas. E eu vou fazer outra live e eu aviso com antecedência, então, já que a Gabi também reclamou que eu não avisei, então eu aviso com antecedência que vai ter live, daí vocês conseguem se programar para acompanhar. E essa daqui daí fica salva no YouTube também, tá bom? Porque aqui no TikTok ela não fica salva, né? Só os trechinhos. Vou pensar, pode deixar. Tá bom, gente, eu vou encerrar então essa live e porque amanhã não só eu, né? Vocês também têm que trabalhar, tá bom? Agora eu descobri como é que se encerra, mas eu vou conseguir, tá? Beijo. Tchau, gente.